Você vai se lembrar que alguns dias atrás, São Paulo e Corinthians tentaram fechar uma troca envolvendo jogadores. O Timão está muito interessado em Alisson, que pertence ao São Paulo, por indicação de Dorival Júnior. Na primeira oportunidade, o São Paulo disse que liberaria o Alisson desde que o Corinthians cedesse o Ranieri. Não houve acordo, Ranieri faz parte dos planos do Corinthians. Pois bem, nas últimas horas surgiu uma nova especulação, dando conta de que o Alisson iria para o Corinthians se José Martínez, volante venezuelano, virasse reforço do São Paulo. Mas, ao que tudo indica, essa história também não terá futuro. Antes de gravar esse vídeo, procurei o Diogo Silva, representante do Martínez, e ele me assegurou que a história não procede. São Paulo nem faz tanta questão de contar com o Alisson, mas vai exigir uma compensação financeira ou um jogador interessante para que possa repor sua saída. Só para completar em relação ao Corinthians, registrar que Félix Torres foi mesmo para o Internacional, empréstimo até o fim da temporada, com o Colorado arcando com metade dos seus vencimentos. A opção de compra está fechada em 4 milhões de dólares ou 21 milhões e meio de reais. Vale a lembrança de que o Corinthians acaba de depositar nas contas do Santos Laguna 41 milhões de reais. Só para completar, antes de liberar o Félix Torres para o empréstimo, o Corinthians ainda precisou se acertar com Pepe Chamorro, empresário responsável pela carreira do Félix Torres, para quem o Corinthians devia dinheiro. E o Corinthians está revoltado com o Palmeiras e acusa o adversário de ter lhe roubado 3 jogadores das categorias de base. O pior é que João Paulo Sampaio, gerente da base alviverde, confirmou que tirou 3 atletas do Corinthians e tirará mais. Só para lembrar que essa treta começa no ano passado, quando o Corinthians, entre aspas, rouba um jogador da base do Palmeiras. Na oportunidade, ambos os clubes estavam integrados, faziam parte do movimento dos clubes formadores. Movimento esse que é presidido pelo João Paulo Sampaio, o gerente da base do Palmeiras. O João ficou revoltado com a saída desse atleta, até porque existia um código de ética entre os clubes, para que não se tirasse jogador da base de um rival integrante do MCP. A partir daí o Corinthians foi excluído do movimento dos clubes formadores e passou a ser punido com não convite a vários torneios de categorias de base. João Paulo Sampaio se defende dizendo que esperou por um ano para que o Corinthians fosse punido. Como não existiram punições, o Palmeiras foi e tirou 3 atletas da base do Corinthians. E o João Paulo Sampaio promete tirar mais. Já percebi nas redes sociais torcedores do Corinthians exigindo que o Timão tome providências e tente se juntar à CBF e eventualmente a outros clubes para demonstrar ou acusar o Palmeiras e João Paulo Sampaio de se beneficiarem dessa relação que o João Paulo tem com o movimento dos clubes formadores. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que o Corinthians vai pagar pelo empréstimo de Matheus Pereira, volante que chega do Fortaleza. Essa informação eu já tinha contado para vocês. A novidade é que Rian, atleta do Corinthians, será emprestado sem custos para o Fortaleza como parte dessa negociação com opção de compra. A saideira do Corinthians, Antônio Oliveira, ex-comandante do Timão, decidiu processar o Corinthians cobrando 500 mil reais que não foram pagos após sua demissão em 2024. E o Corinthians sonha em contratar Everton Cebolinha. Seria a cereja do bolo para o time alvinegro, que já tem reforços importantes como Gabriel Paulista para a zaga, Matheus Pereira para a função de volante, Pedro Milans como lateral direito e Caio César para o ataque. Cebolinha é visto no Parque São Jorge como alguém que mudaria a prateleira alvinegro. O problema é a negociação com o Flamengo. O rubro-negro tem contrato com o Cebolinha somente até 31 de dezembro. E a primeira ideia do Corinthians de pegá-lo por empréstimo está praticamente descartada. Essa ideia só pode avançar se o Flamengo conseguir renovar o contrato do Cebolinha. Não teria muita lógica para o Flamengo emprestar um jogador que está no seu último ano de contrato, com a lembrança de que o Flamengo investiu 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica. Seria o mesmo do que aceitar a perda desses 13 milhões e meio de euros. Então, para que exista a chance de empréstimo, o Flamengo antes precisa renovar o contrato. E aí vai caber ao Cebolinha dizer se vale a pena ou não estender esse vínculo. Outra alternativa para o Corinthians seria comprar os direitos econômicos do Cebolinha, o que não parece muito real diante das circunstâncias financeiras e da necessidade de economizar. O Corinthians precisaria gastar algo na casa dos 8 milhões de euros, pelo menos essa é a pedida do Flamengo para negociar o Everton Cebolinha nesse momento. Só para completar, vale a lembrança de que o Cebolinha ganha 1,5 milhão de reais por mês no Flamengo. Esse dinheiro
tem disponível, não dá para dizer que disponível, mas o Corinthians conseguiria alcançar tais cifras, mas primeiro precisa se acertar com o dono dos seus direitos econômicos. Você gostaria de Everton Cebolinha no Timão? Quais reforços ainda precisam ser contratados? Já uso o espaço para comentário e responda. Só para fechar de vez, contar que na última temporada do Cebolinha com a camisa do Flamengo foram 43 jogos, 4 gols e 4 assistências. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians com uma boa e uma má notícia. Vou começar com a boa. Caio César é novo reforço do Corinthians, velho namoro do Timão. Em julho, a negociação não avançou por conta do transfer ban, agora tudo resolvido. Caio César, atacante de 21 anos de idade, que pertence ao Al Hilal, foi formado na base do Curitiba, chega até dezembro. O Corinthians não paga nada pelo empréstimo e assume 100% dos seus salários. Atleta que ganhava na casa dos 800 mil por mês na Arábia Saudita. Jogador de velocidade, muito bom no 1 contra 1. Não vinha sendo titular no Al Hilal, até porque a concorrência é extremamente pesada. Ele, por exemplo, era a reserva do Malcom, ex-atleta do Corinthians. Na Arábia Saudita, na atual temporada, 14 jogos, 1 gol e 3 assistências. Para mim, o Caio César é muito melhor do que Romero e Thales Magno, atacantes que deixaram o clube na virada do ano. Importante registrar que esse jogador, depois de sair do Curitiba, ainda passou pelo Vitória de Guimarães, onde fez sucesso e acabou comprado por 9 milhões de euros. Al Hilal e Corinthians fecharam um acordo com opção de compra, então o Corinthians já sabe quanto vai precisar bancar caso queira ficar com o atleta em definitivo. Esse valor não foi divulgado. Para completar a má notícia, muito corintiano imaginou que no mesmo dia poderia festejar as saídas de Félix Torres e Kaká. Félix Torres tem negociação avançada para jogar por empréstimo no Internacional. Falta um acordo do Corinthians com os representantes do atleta. Os representantes querem receber um dinheiro que o Corinthians deve antes de assinar com o Inter. Nada que possa impedir a negociação. A respeito do Kaká, aí a situação é diferente. O Kaká foi consultado pelo Atlético Paranaense, mas o Furacão gostaria de ter o Kaká por empréstimo. E o Corinthians só topa negociar o zagueiro em definitivo, cifras não reveladas. Então, Félix Torres está de saída, o Kaká deve permanecer. Já usa espaço para comentário e diz o que você pensa sobre Kaká e Félix Torres. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Quero responder agora se Dieguinho, meio-campista do Ceará, interessa ao Corinthians. Essa especulação ganhou os noticiários ao longo do domingo com a informação de que o atleta do vovô já faz parte dos planos do Corinthians. O Timão teria procurado representantes do jogador para abrir negociações e o staff do atleta teria recorrido ao Ceará para tentar entender as condições do negócio. O que eu fiz? Conversei com o João Paulo Silva, presidente do Ceará, para perguntar em que pé está essa negociação, quanto o Ceará pede. E a resposta, abre aspas, não tem proposta, não tem sondagem, não tem nada. Até por isso, nem tem como precificar o jogador, fecha aspas, disse o presidente do vovô. O Ceará assegura que não há negociação e estranha o vazamento dessa notícia. Só para completar, registrar também que o Dieguinho já tem 30 anos de idade, atleta formado em clubes do Rio de Janeiro, passou bastante tempo no Goiás e chegou ao Ceará na temporada passada. Nessa temporada de estreia pelo vovô foram 51 jogos, 2 gols e mais 2 assistências. Não acho que é o tipo do jogador que o Corinthians precisa para mudar de patamar. Não me parece alguém extremamente eficiente ou capaz de, ao menos, ser titular do clube, avaliado em 1,5 milhão de euros. E Rodrigo Garro pode virar reforço do Grêmio. Essa foi uma das especulações da terça-feira. Informação da Bianca Molina dá conta de que o Grêmio sondou o meio-atacante argentino do Corinthians. A ideia era entender as condições de um eventual negócio. Entrei em contato com o presidente Osmar Stabile, que garantiu que não há proposta oficial. Também perguntei aí, presidente, mas você toparia negociá-lo? E no Corinthians, a avaliação de que não tem nenhum motivo para você vender o Rodrigo Garro para um clube brasileiro. O Corinthians até topa vender o atleta desde que seja para o exterior e por quantias acima de 15 milhões de euros. Vale a lembrança de que o Timão ainda deve para o Tajeres mais de 23 milhões de reais pela compra do Rodrigo Garro. O Corinthians já foi condenado em primeira instância pela FIFA e aguarda a posição final da Corte Arbitral do Esporte, que deve ser favorável ao Tajeres, rendendo mais um transfer ban pro Timão. Importante lembrar que dentro do Corinthians há a convicção de que problemas crônicos no joelho vão impedir o Rodrigo Garro de ser tudo aquilo que ele pode. Ainda assim, negociar o Garro para um clube brasileiro não parece nada interessante.
Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.